Bom dia, bom dia, bom dia. Perdão, perdão, perdão. Tá um monte de coisa errada por aí. Esquece aquilo, deleta aquilo, que agora é importante esse aqui. Vamos falar hoje sobre tipos de personalidade. Quem já passou por aí, por favor, dá um perdão para mim. Mostre aí, justifique seu perdão. Por favor, nós estamos literalmente meia hora atrasados. Eu não gosto disso, deixo muito claro, eu não gosto disso, mas infelizmente isso aconteceu. Dou graças a Deus porque estou dentro da minha margem, ninguém é perfeito, então já falei tudo, isso me ajuda, isso me sara, eu falar tudo e estou aqui, mas com muita alegria porque posso estar aqui. Né, com tudo que foi difícil, com tudo que atrapalhou o meu início de manhã, mas isso não venceu. O que vence é isso aqui, eu estou aqui, tá? Semana passada nós falamos sobre a nossa natureza, o que somos, que não escolhemos, a nossa genética, e a palavra da semana passada encerrou na palavra temperamentos, que é a nossa genética, é a nossa natureza, é aquilo que não escolhemos, mas que somos, e que não muda, mas que é educável. Aí nós encerramos na sexta-feira a fala, deixamos bem claro dos 4 temperamentos, né? Aí entre dos 2 temperamentos quentes, eles estão divididos em colérico, quando ele cruza, quando ele mescla com o seco. E falamos do sanguíneo, quando ele mescla com o úmido. Quem esteve a semana passada já está se ligando. Não estou com nada na minha mão agora que possa ser mais prático. Depois nós falamos dos outros 2 temperamentos. Os temperamentos frios, mesclando com o seco, é o melancólico, mesclando com o úmido, ele é o fleumático. E aqui está, falando com você, uma que já se conheceu como fleumática. E o que rege, o que orienta, o que fortalece um fleumático é o tempo de qualidade. A gente é feliz quando a gente tem o tempo para programar, para fazer, para acontecer as coisas. Falamos no temperamento. Hoje, considerando que nós já estamos um pouquinho atrasados, já vou então direto no conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é tipos de personalidade. Então, nós já falamos que o temperamento é a nossa essência, a nossa natureza. E na semana passada também já deixamos entendido. E personalidade, o que é então? Personalidade. O que é então? Personalidade é aquilo que muitas vezes, até agora, se você substituiu uma palavra pela outra, você já tem um pouco mais de noção das coisas. Temperamento, essência. Personalidade é a roupagem, aquilo que a gente usa para se relacionar, digamos assim. Então, o que muito nos faz, onde a nossa personalidade é forjada, a nossa personalidade é assim, formatada, digamos assim. Onde a nossa personalidade é fortalecida, é construída a partir dos relacionamentos, para a gente se adequar, para a gente se ajustar, se adaptar, conseguir relacionar, um relacionamento interpessoal, não o intrapessoal. Então a gente usa, a gente vai querendo ou não, a gente vai absorvendo regras, jeito de ser, o que deve prevalecer em mim, tá? E aí a gente vai construindo uma personalidade. Chega um ponto da pessoa não saber o que ela é. Esse conteúdo vai ficar para a próxima live,
tá? Vamos então lá, personalidade. Rápido hoje, nós vamos pensar assim, ó. A personalidade, ela recebe um conceito dos teóricos e também recebe um conceito na boca, no senso comum, vamos dizer assim. Os teóricos baseiam o modo deles nas funções psicológicas do ser humano. Entre os teóricos que trabalha isso, posso dizer, trabalhou, porque eles já foram, né? Só que tem gente que continua estudando. Nós temos o Jung, Carl Jung, como fale, Jung, e esse psicólogo, na época, vai me faltar direito qual era a formação dele, a prioritária. Ele fala das funções psicológicas. Vamos lá. Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Ele fala que nós temos no nosso ser, né, essas funções psicológicas. Então, ele pensando nessas funções psicológicas e também na natureza, que nós falamos no temperamento semana passada. Pessoa nos temperamentos quentes é extrovertida, no temperamento frio ela é introvertida. Então, juntando extroversão e introversão com as funções psicológicas da pessoa, então ele determina ali 8 tipos de personalidade. As atitudes, que seriam então introversão e extroversão, mais as funções psicológicas. Vamos lá. Então, por conta daquela pessoa que pensa para fazer a coisa, o pensamento dela está acima de tudo. Ele é racional, lógico e objetivo. Aí quando você tem pessoas que definem a pessoa olhando por esse lado. Nossa, essa pessoa é racional, lógica, objetivo. Desculpa, passou um caminhão, eu achei melhor dar uma parada. Então, ele é uma pessoa reflexiva por essas funções aí dele. O pensamento dele está acima de tudo. Aí, então, ele vai ser, depois ele vai mostrar aquele lado dele ser extrovertido ou introvertido. Então, nós já temos aí 2 personalidades. Nós temos o reflexivo extrovertido e temos o reflexivo introvertido, tá? 2 personalidades já foi aí. Aí tem aquelas que tem aquela função psicológica do sentimento, aquela pessoa sentimental, muito sentimental. Ela é mais assim pela emoção, tá? Mais pela emoção, ela não é muito pela razão, mas ela é razão que eu digo é o racional, né? Mas ela é mais pela emoção. Aí, então, ela é uma pessoa, ela pode ser um sentimental extrovertido e ela pode ser um sentimental introvertido. Então, nós temos aí mais 2 personalidades, o segundo teóricos. Então, essa pessoa do sentimental, ela vai ser mais emocional, mais valorativo, mais subjetivo. Vamos pensar nessa pessoa, aquela pessoa, ai, como eu gosto disso, porque era da minha avó, era do meu não sei o quê. Ela analisa as coisas mais, ela é valorativa, ela analisa mais as coisas, porque que eu posso, o outro vai se agradar, não vai se agradar. Mais outros 2 tipos de personalidade. Agora, aquela pessoa que usa das faculdades dela psicológica, no caso, que, como dizer o Jung, das funções psicológicas, ela que é bem aguçada, ela sente o mundo, ela percebe o mundo pelos sentidos dela. Ai, como isso é gostoso, ai, como isso é agradável, ai, como isso é bom. Ai, então, o mundo onde ela chega, para ela, ela valoriza mais, assim, como ela sente, como ela recebe o mundo. Se é agradável, que é mais agradável, menos agradável. Então, ela tem esse senso de valoração.
Então, ela percebe o mundo pelos sentidos. Aí nós vamos de novo dividir. Tem o introvertido e tem o extrovertido, mas que se orienta no mundo pela forma dele de sentir o mundo. Parece pouca coisa. Eu não sei, eu relaciono esse aí com aquele que vem do temperamento sanguíneo. O sentimental, eu relaciono ele com aquele que vem com fleumático, né? Ele é emocional, né? O racional relaciono mais com o colérico. Ele olha o que ele quer fazer, ele vai pela razão. Razão, gente, mais uma vez eu falo, não seria a questão da estar certo e estar errado, como o senso comum ainda. Muita gente olha assim, eu tenho a razão, ou seja, eu que estou certo. Não é aqui. Aqui, psicologicamente, a gente trata a razão como aquele lado racional, aquele lado que a gente raciocina, pensa. É aqui que a gente está usando a palavra razão. O inverso dela, emoção. Emoção. A pessoa vai mais pelo que ela sente, tá? Ela dá mais, como posso dizer, ela vive mais pela que ela sente, pelos sentimentos. Ela expressa os sentimentos, ela é mais emocional. Falamos então de 6 personalidades segundo o Jung. O reflexivo extrovertido, reflexivo introvertido. O sentimental extrovertido e o sentimental introvertido. Sensorial extrovertido, sensorial introvertido. Para encerrar as 8 básicas personalidades que o Jung fala. Nós temos o intuitivo extrovertido e o intuitivo introvertido. Como que essa personalidade age, essas personalidades agem? Eles são pessoas que eles valorizam, e é forte neles, perceber... oi, Thaís, Pai do Senhor, querido, querida. Ai, desculpa aí, hoje eu tô meio... Vamos lá. O intuitivo é aquela pessoa que é mais pela intuição. Tem pessoas que espera. Minha intuição tá falando que é para eu fazer. Acho que por aqui dá certo. Deu para entender? São pessoas que elas observam. Isso tem a ver com isso. Tipos de personalidade. São pessoas mais imaginativas. São pessoas... Sandra, bom dia. Gente, que bom ver vocês. São pessoas mais imaginativas, tá? Então, nós temos aí as 8 personalidades fundamentais básicas. Elas são usadas pelas empresas. Então, os conceitos do Jung são conceitos, assim, mundialmente muito aceitos. Não vou dizer mais aceitos, porque posso estar subestimando alguém. Mas são ainda os conceitos mais, assim... que deu mais certo, mais aceitos para ser trabalhado e para ser desenvolvido. Tem gente mais, eu acredito, trabalhando sobre isso. Jung, a gente fala I, mas é J-U-N-G. Quem quer procurar sobre isso, depois ele mesmo desdobra, de 8 chega a 16, que aí ele vê que ele foi, né, se estendendo. Tá? E há alunos, seguidores, adeptos da teoria dele que está indo mais longe, tá? Então ficou aí. Agora nós vamos falar sobre as personalidades segundo o senso comum. Ele fala alguma coisa? Eu acho que não, mas segundo é o senso comum. Segundo, tem visto os psiquiatras, os estudiosos de hoje, têm visto, assim, alguns
transtornos, alguns desvios de personalidade. Então aí surgiram aquelas personalidades que o senso comum fala muito, mas que teoricamente ainda não foi definida, não foi, ela consta para vocês entenderem, ela consta no DMS, que seria aquele manual internacional para o CID, né, que os psiquiatras descrevem e diagnosticam. Então lá essas personalidades aparecem. Se eu estou falando daquele manual, deu para entender que as personalidades, segundo o senso comum, essas personalidades aí que a gente vê muito forte, elas trazem atrás dela alguma patologia? Deu para entender, né? Então, transtorno, desvios, e elas são agrupadas em 3, falar cluster, né? Quer saber mais? Procure lá. Eu não vou falar do grupo A nem do grupo C, vou falar do grupo C, do grupo B, porque no grupo B tem a tal da personalidade narcisista que está em alta. Personalidade narcisista. São pessoas antissocial, borderline, histriônico, narcisista. Lá eles falam de 4 personalidades muito comum nos dias de hoje. Vamos lembrar sempre que há atrás disso algum transtorno ou algum desvio, tá? Antissocial é bem fácil entender. Aquela pessoa que nunca ela vai achar o jeito de se adaptar, prefere estar sozinha, o jeito dela que é certo. Ela traz ali alguma, precisa ser estudado, mas ela traz ali alguma patologia. Borderline é um sujeito instável. Um sujeito instável que é difícil definir quem ele é. Borderline é uma pessoa que o humor dele gira rápido, vira rápido, você não consegue saber, sempre que acontece tal coisa assim, essa pessoa muda o humor, você não consegue definir. Borderline, ele é que sabe, ele sabe mais, ele não sabe perder, ele não sabe parar para ouvir. Borderline. Muito parecido com ele está o narcisista. É uma personalidade, gente, que hoje em dia está na boca do povo, assim, Deus meu, como se fosse falar coisa de mercado. Todo mundo fala, fulano é narcisista, fulano é... parece que tá falando coisa de mercado que todo mundo conhece. Meu Deus. Meu Deus. Narcisista. Grupo B das personalidades que os clusters determinam lá. E isso está no DMS. Tá? Procure lá que você vai saber mais do que eu tô falando. E uma 4ª personalidade que eu vou colocar aí, começa com H, ó, histriônica. É a personalidade que ela mostra exatamente o contrário do que ela é. Se ela é tímida, ela quer mostrar exatamente o oposto. Eu lembro agora de pessoas que, inclusive, já até falaram para mim, que sente tanta timidez quando chega no lugar, que aí ela chegando, ela ri, ela faz, ela chama a atenção. Essa é a palavra. Ela chama a atenção, de tanto que ela é tímida. É o histriônico. Histriônico, aquela pessoa que, de tanto que não gosta de uma moda aí que ela usa para ela não se mostrar que ela tá por atrás, que ela é do contra. Aí ela exagera, ela vai naquilo. Gente, eu tô com um pouquinho, 5 pessoas participando. Aqui comigo, aqui conversando. Eu sei que tem muito mais gente aí que não comenta, né? Gente, me desculpe, não dá para estender mais, tá? Tá terminando aqui, para mim também não tá sendo muito favorável por conta da bateria e também que esse aparelho não tem uma boa visão. Mas vamos lá. Segundo os teóricos, 8 personalidades básicas. O teórico mais assim, um dos mais ovacionados, né, na teoria dos tipos de personalidade
É o Jung, J-U-N-G, tá? Quer saber mais? Procure lá no Google. Depois nós temos as personalidades, é muito comum na boca do povo. Elas trazem atrás delas, normalmente, patologias. Por isso, elas aparecem lá no DMS lá, tá? Quer saber? Grupo B, você vai ver. Tem grupo A, que vai falar daquelas que estão mesmo, que esconde atrás dela doenças, cromossomos, às vezes alguma coisa não muito certa. Lá está o esquizoide, o paranoide, dali vem o esquizofrênico, tá lá. Tá? Depois nós temos no grupo C as personalidades, os tipos de personalidade, que é quanto à expressão. Tá? Gente, passou novamente um caminho esse horário aqui no consultório é mais barulho, quando eu faço live em casa é melhor, tá? Mas, gente, fica aí, amanhã, te prometo que não vai haver esse atraso, não vai ocorrer, porque aí eu vou fazer a live, como eu acabei de falar, na minha casa. E aí lá já tô, assim, já tá tudo bem esquematizado. Tá bom, meus lindos? Não esquece, deixa o seu comentário aqui. Possivelmente a última live acontecerá na sexta-feira. E promete, hein? Promete muita coisa. Não perca, não perca. Deixe seus comentários aqui. Se você não trouxe lápis e papel, ouça a live de novo e anote alguma coisa. Amo você. Beijo.